Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso Tools for Life. Hoje eu vou fazer sozinha, tá? Infelizmente a minha irmã não poderá vir, ela vai ficar presa até mais tarde lá no trabalho, em São Paulo. Então ela me deu essa situação, né? Ela falou, ou a gente pula ou você faz sozinha. Então eu falei, bom, gente, eu fiquei aqui até pensando, né, se eu faria sozinha ou não, mas que é sem graça, né, fazer sem ela, tô acostumada a fazer essa live com ela, mas conto com a presença de vocês, né? Que bom, venham entrando, já tô vendo vários nominhos ali. Pedi ajuda para os universitários, né? Falei, gente, vem comigo, vem me fazer companhia que hoje eu vou estar sozinha. Então, que bom que vocês estão chegando aí. E ainda teve isso, né? Eu ia ter que entrar pelo Tools para a gente poder salvar, tentar salvar. Vamos ver se hoje tudo vai dar certo, né? Enter já está dando. E aí, então também não ia poder entrar lá pelo meu, né? Então, por isso que eu conto aí com vocês para divulgarem aí, aproveita que a gente está aqui começando e manda o aviãozinho aí para quem vocês sabem que são da nossa comunidade e pode não estar lembrando, ou quem pode se interessar por esse assunto, né? Até demorei um pouquinho para entrar, gente, desculpa, porque eu tava tentando postar lá nos stories do meu, que não ia ser lá no meu, né? Porque eu avisei lá que ia ser lá e depois eu conversei com a Toti e vi que ia ter que ser aqui para poder salvar, enfim. E aí, mas tudo bem. Então, mas venham chegando, né? Tudo vai dar certo, a gente vai conseguir salvar. E aí, quem não puder estar ao vivo, quem ficar me procurando lá ou ficar procurando o da minha irmã, depois vai achar aqui, né? Eu espero depois conseguir postar nos stories que foi feita aqui, tá? E que está salva. Enter. Tudo bem, pessoal? Obrigada que vocês estão aí falando, que eu nunca estou sozinha, que sempre vamos estar juntos, que vocês, né, estão felizes que eu entrei mesmo assim. Que bom, tô lendo aqui os comentários. Quanta energia positiva. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo, viu? Pela presença. Eu sei que muita gente não pode mesmo, né? A maior parte das pessoas assiste e depois salva, mas muito bom poder contar com os nominhos conhecidos de vocês que já são nossos amiguinhos e que, né, moram no meu coração também. Então, obrigada. E pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Depois vocês me contem aí, né? Se vocês estão conseguindo ler o livro ou não, se vocês estão acompanhando só por aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Que hoje eu tô aproveitando que a minha irmã não tá e tô experimentando fazer com fone, tá? Se por acaso tiver alguma interferência no som, porque quando eu fazia sozinha, né, o Quinta Zen, ficava melhor com fone, mas qualquer coisa me avisa que eu tiro, tá? Só quando tá com outra pessoa que eu já vi que dá interferência, aí eu faço sem mesmo. Mas enfim, vamos fazer daquela forma, né? No fim eu deixo um momentinho pra gente trocar mais, ou vocês fazerem as perguntas, mas podem ir comentando aí também. Totizinha, que bom estar aí comigo, minha mami, e todo mundo ali que eu até tinha mandado mensagem, né? Minhas amiguinhas, Franciele, Carola Pai, Sabrina, várias pessoas queridas. Jean, Thaísa, que bom, gente, que vocês conseguiram entrar. Kátia Ferreira, Maricota, Mari Maricota, Dani Dias, Karina Benedetti, que bom, gente, vocês super entraram, né? Adorei. Nossos amiguinhos, Ada, obrigada. Depois eu falo melhor com vocês, tá? Oi, João Oliveira, também entrou. Bom, pessoal, vamos lá, porque depois vocês me contam se vocês estão lendo ou não, né? Tem gente ali perguntando se a da semana passada não ficou salva. Não ficou, a gente não conseguiu, por isso que assim, eu tô aqui torcendo pra tudo dar certo, né? Pra gente fluir bem aí nesse finzinho de Mercúrio retrógrado, que é o planeta responsável, né, pela comunicação, pela tecnologia, que está ainda acordando, né? Vocês já sabem, nessa historinha de Mercúrio retrógrado, às vezes dá esses probleminhas, né, de sistemas, de tecnologia. Mas tudo bem, energias positivas, vamos lá. Gente, então no capítulo 2, mas eu vou só falar uma coisa pra vocês, não sei quem não tem o livro, né, mas assim, no capítulo 1, como a gente falou lá na introdução que a gente fez, né, que ficou salvo aqui, pra quem não viu pode ver, tá aqui, tá no YouTube, a gente explicou, né, a gente fez um apanhado, um resuminho do que cada capítulo estaria trabalhando. No capítulo 1, ele citou casos incríveis, tá?
de onde o efeito placebo realmente aconteceu. De pessoas que, por exemplo, San Londe, que achou que tinha um câncer terminal, a família dele olhava para ele como se ele tivesse com aquele câncer terminal, o médico dele achava, e depois, né, ele acreditou realmente naquilo, e ele pediu pro médico, por exemplo, vou contar só essa historinha, né, mas a gente contou várias dessas, só para vocês terem uma ideia. Aí ele pediu pro médico que ele queria ficar vivo pelo menos até o Natal para passar com a família dele e tal. E aí, gente, logo depois que passou o Natal, olha a mente como é, né? Ele fez essa programação. Ele acreditou que pelo menos até o Natal ele tinha que estar vivo, mas aí no ano novo ele já foi ficando mal e tal, e a esposa dele acabou tendo que levá-lo pro hospital e um dia depois ele morreu. Então assim, e aí quando fizeram a biópsia, viram que realmente ele não tinha um nível de câncer assim que fosse realmente fatal. Ele tinha, sabe, pequenos resíduozinhos ali, uma coisinha bem leve, enfim, não era nada que justificasse realmente a morte dele. Então, o que concluiu-se, né, a gente contou com detalhes, ele cita vários casos ali, né, realmente, citando até o nome dos hospitais ou das universidades e tal. E o que a gente concluiu é que realmente o que matou o San Londe foi o pensamento, o fato de que todos estavam olhando para ele e ele mesmo estava se vendo como um paciente de câncer terminal que tinha pouquíssimo tempo de vida. Então ele acreditou nisso e ele deu esse comando, né, para a mente dele. Por isso que eu sempre digo, e é o enfoque aqui hoje, como é que estão os nossos diálogos interiores, como é que está o conteúdo dos nossos pensamentos, porque em relação a tudo a gente acaba co-criando, né? Mas hoje a gente vai falar dessa relação corpo-mente na saúde mesmo. Então, como isso afeta de fato, assim como várias pessoas que têm uma forte crença cultural, né, em feitiços, em vodus. Aí teve o caso lá do cara que acreditou que ele foi vítima de um vodu e morreu realmente, né, sofreu vários... morreu não, ele sofreu vários problemas, ficou com uma doença muito grave, mas muita gente morre, porque nesse capítulo ele cita que várias pessoas morrem, né, por conta disso. No outro caso que a gente citou, o médico dele foi esperto, viu que ele estava influenciado com essa sugestão negativa de que tinha sido vítima de um vodu e falou que para testar e para tentar reverter o processo, né, mental do paciente dele. Ele falou que chegou a ter um papo lá com o tal do feiticeiro e conseguiu descobrir a cura e tal, enfim, conseguiu reverter a situação. E aí ele realmente acreditou naquilo e se curou, sabe? Que ele estava super mal. Enfim, então a gente contou vários casos ali interessantes que ele traz, ele cita no primeiro capítulo, tá? Casos onde a nossa mente realmente né, vai influenciar a saúde ou a doença do nosso corpo, e chegando até a questões assim de vida ou morte. Então é impressionante, muito legal mesmo. Quem tem o livro vai ver, né, quem ainda não pôde ler, enfim, super recomendo, que infelizmente a gente não conseguiu salvar. Mas hoje ele vai traçar uma breve história do placebo, tá? Contando um pouquinho aqui como é que os pesquisadores foram ficando chocados com esses fenômenos e foram fazendo né, um desenvolvimento de estudos e tal, para entender um pouquinho melhor o que acontece no nosso cérebro. E aí, por enquanto, ainda é assim para instigar, né? Ele ainda traz alguns casos e tal. E no terceiro capítulo é que de fato a gente vai entrar na neuroplasticidade, nos mecanismos lá, o que acontece realmente, tá? As conexões neurais e tudo mais, como que de fato isso acontece dentro do cérebro, tá bom? Sejam muito bem-vindos, quem entrou aí depois. Obrigada, daqui a pouquinho eu leio os comentários, tá? Mais pro finzinho eu falo com vocês. Vamos lá, então. Ele começa citando, né, que tempos desesperados exigem medidas desesperadas. Então ele cita o caso do cirurgião americano Henry Beecher, formado na Harvard, tá? Tudo aqui ele dá dados, ele cita que são pesquisadores sérios, tá, gente? Não é balela. E esse cirurgião, ele estava servindo na Segunda Guerra Mundial. A gente já falou sobre isso, né, lá na introdução, mas aqui ele retoma isso para contar um pouquinho melhor a situação da pesquisa, como isso foi se desenvolvendo, né? Ele cita mais esse caso, por exemplo, porque foi impressionante. Ele ficou na Segunda Guerra Mundial sem morfina, coisa que não era incomum, porque era muita demanda, né? Soldados muito feridos e tal, e ele tinha que operar um soldado que estava gravemente ferido. E aí ele acabou
ficou preocupado porque ele falou: como é que eu vou fazer para operar esse soldado? Ele ficou com medo dele ter um choque, né, cardiovascular, que podia ser fatal por conta do trauma, da dor e tudo mais. Então ele não tinha nada a perder ali, ele resolveu tentar ali, né, tipo uma coisa meio intuitiva. Ele encheu uma seringa com solução salina e aplicou no soldado. E aí o soldado acreditou que realmente era tal da morfina, né, era uma coisa comum, né, na época, e acabou que realmente ele conseguiu operar o soldado com sucesso, né? Suturou, fez tudo sem anestesia, só aplicando essa injeção salina ali. E o soldado acabou que não sentiu pouca dor, né? E não entrou em choque. Então, por ali a gente já vê como foi incrível. Exatamente, a Ana Nunoto tá lembrando ali que a enfermeira que aplicou lá a solução, né? É verdade, é verdade. Na verdade, nem foi ele que intuiu. Foi um ato da enfermeira. Bem lembrado, Ana. Obrigado, viu? Como vocês me ajudam? Obrigada. Porque é muito caso aqui, né, gente? Pode me falando que é muito detalhe. Eu, às vezes, até me perco aqui. Mas só para tentar resumir. Claro que eu não vou falar todos os casos, tá? Vou resumir alguns e aí um detalhe ou outro vai passar. Vocês vão ter que ler o livro. Mas, enfim, o que importa também é o espírito da coisa, tá? É o objetivo aqui de comprovar o poder dos nossos pensamentos, o poder da sugestão, nesses casos todos, chegando a curar ou a matar, tá? Mas realmente, bem lembrada, Ana Nunoto, que é a enfermeira, né? Uma enfermeira encheu a seringa com solução salina e aplicou no soldado como se estivesse injetando a morfina. E aí eles perceberam que o soldado se acalmou na hora. E aí foi assim que desenvolveu, né? Ele acabou seguindo em frente lá com a operação e tal, e ficou espantado com aquilo. Só que depois ele foi repetindo essa situação, porque realmente ele ficou sem morfina, e aí ele teve diversos casos onde isso aconteceu. Ele fez a mesma coisa, ele foi lá, injetava o soro fisiológico como se fosse a morfina, e aí ele realmente ficou convencido do poder do placebo. Tá? E depois, quando ele retornou aos Estados Unidos, ele trouxe esses resultados, ele começou a estudar o fenômeno, né? E começou a fazer pesquisas e tal. Então isso ele traz aqui, ele retoma pra gente nesse capítulo, porque foi um marco também, né? Ele fez história ao descrever, né, esses 15 estudos que ele publicou lá no jornal da Associação Americana, né, médica, discutindo, né, essa enorme importância dos placebos, tá? E ao mesmo tempo exigindo um novo modelo de pesquisa, né, que pudesse dividir os grupos quando eles fossem comparar os resultados, né, das substâncias que eles estivessem testando entre grupos ativos, grupos que realmente estavam recebendo a droga em teste, e o grupo placebo, porque de tão forte que ele viu, porque senão, né, isso podia distorcer os resultados, eles não iam saber de fato se a substância era efetiva ou se era o efeito placebo, né, acontecendo ali. Então, ele começou a trazer isso, né? Tanto que isso afetou hoje a maneira como os estudos são feitos, realmente. Eu vou depois retomar essa ideia. Mas assim, o que ele traz aqui? Essa questão de que a gente pode realmente alterar a nossa realidade física simplesmente através do nosso pensamento, da nossa crença, da nossa expectativa. Então ele vem trazendo essa ideia, né? E que ele diz que não foi só ali na Segunda Guerra Mundial, nessa situação dramática, que isso aconteceu, né? A Bíblia mesmo, ele traz aqui, né, que está cheio de histórias de curas milagrosas, como a gente ouve muito falar em Lourdes, né, lá na França, onde teve, até dizem que, né, que teve uma aparição da Virgem Maria, em Fátima, em Portugal, onde também viram uma aparição da Virgem e tal, e ao mesmo tempo atribuem a ela diversas curas, né, de casos assim, também bem espantosos, sabe? Pessoas que deixam muletas para trás, cadeiras de roda, né, como provas de que foram curadas mesmo, só de entrarem ali naquele lugar sagrado e tal. Então, assim, a cura pela fé, ela tem diversos relatos ali que não se restringe, né, à Igreja Católica e tal, à tradição cristã. Ele cita aqui o guru indiano também, por exemplo, Sai Baba, que diziam que manifestava cinzas nas suas mãos, que eram capazes, né, de curar realmente vários males, sejam físicos, mentais ou espirituais, tá? Se fossem ingeridas ou aplicadas na pele como pomada. Ele lembra aqui, né, que os lamas tibetanos também têm poderes de cura, foram atribuídos a eles diversas curas, e eles apenas sopravam os hálitos ali nos doentes, tá? Sopravam hálito no doente.
Reis franceses e ingleses, pelos séculos, né? Tem diversas histórias, inclusive o rei Carlos II da Inglaterra, ele ficou muito conhecido por fazer uma imposição das mãos, né? Como se fosse um reiki nos seus súditos e conseguiu diversas curas também. Então ele fica se perguntando, né, o Dr. Joe Dispenza, o que será que causa essas curas que acabam sendo chamadas de milagres, né? Será que é a fé que essas pessoas depositam naquela divindade ou numa pessoa, tipo os súditos, né, por ter aquela visão do rei, ou, né, os sacerdotes, o guru indiano e seus seguidores, né? Enfim, os cristãos lá acreditando na fé, através da fé deles, na Virgem Maria. Será que é essa fé que realmente mobiliza dessa forma, né? Essa crença, ela traz um poder extraordinário, seja daquela pessoa, daquele objeto, ou mesmo de um lugar que é considerado sagrado, né? Qual que é o processo pelo qual a fé e a crença podem produzir esses efeitos tão profundos? Ele fica se questionando, ele vem trazendo isso pra gente pensar, né? E aí ele fica pensando, será que é porque a gente atribui a um ritual, a uma pessoa, a um local esse poder? Ou o que acontece realmente, né? Qual é o papel nesse fenômeno? Ou o fato da gente acreditar, atribuir esse poder, nos faz criar um novo estado mental. Você tá ali imbuído por aquela fé, por aquela expectativa, pelas suas crenças, e aí você produz realmente alterações físicas reais, né, que chegam a te curar, ou, como a gente também vê, né, a te matar, a te tornar doente. Então ele traz isso pra gente pensar. Não é muito incrível, gente? É muito interessante, né? E aí ele fala, né, entrando nessa questão do poder da sugestão, de até que ponto a gente que fica influenciado e muda, né, o conteúdo dos nossos pensamentos, a gente entra num determinado estado mental. Então ele traz a historinha um pouco do poder da sugestão, desde o magnetismo, tá, que começou lá com Mesmer, né, um médico vienense que ficou muito conhecido, e até tem um termo, né, mesmerismo, que esse médico ficou muito conhecido, isso na década de 1770, por ali. Ele ficou muito conhecido por trazer essa ideia de magnetismo animal. Ele acreditava que a gente tinha um fluido invisível que podia ser manipulado para curar as pessoas. E, na verdade, quem estuda um pouquinho, né, de espiritismo e tal, essas correntes assim espiritualistas mais atuais, principalmente, né, no kardecismo se fala muito sobre isso, sobre ectoplasma, o perispírito, né, que é essa matéria ali mais sutil. Até no Kaibalho a gente falou sobre isso, né? Dessas diversas dimensões da energia, que o nosso corpo físico seria uma energia mais densa, mas que a gente tem diversas outras dimensões, né? E que inclusive envolvem o nosso corpo, não só as dimensões aí, né, no nosso plano, mas assim, também em relação a nós, né? Que nos influenciam. Então a gente tem a dimensão mental, emocional, e tem essa primeira dimensão ali, que seria, né, essa dimensão, esse plano astral, onde está o perispírito, o ectoplasma, e que teria a ver, né, com isso, esse fluido invisível que é manipulado, e que realmente quando você estuda os centros energéticos, né, que a medicina tradicional chinesa, a medicina indiana, lá com os Vedas e tal, já falava há milênios, né, sobre a questão, eles chamavam chakras, né, os indianos e tal, mas que hoje já se fala, sem uma conotação religiosa, dos centros de energia, porque já dá para perceber de fato essa ligação desses centros de energia com diversas glândulas, órgãos, hormônios, assim como emoções, cada um deles, né? A gente já falou sobre isso aqui no nosso Tools, mas quem não viu pode assistir no nosso Tools, lá no nosso canal do YouTube tem essa live onde a gente explicou sobre os chakras, sobre cada chakra. Também depois a gente fez uma live sobre os cristais, né, com uma especialista em cristais, dando dicas de como energizar os chakras. O próprio Dr. Joe Dispenza trouxe no livro dele, sem conotação religiosa também, a questão dos chakras, né, que ele chama de centros de energia, no livro do Como Se Tornar Sobrenatural, e eu gravei para vocês, está lá no nosso canal também, a meditação da bênção dos centros de energia, tá? Enfim, mas só para citar isso, porque é mega importante, né? Até porque eu tô vendo os nominhos ali, alguns são novos aqui nesses assuntos e tudo mais. Sejam bem-vindos, tá? Quem tá entrando depois, no finzinho eu falo com vocês. Obrigada pela presença.
Mas enfim, então ele traz aqui, porque é muito importante a gente entender isso, né? Esse poder da sugestão. E ele traz esse históricozinho de que começou com a técnica de Mesmer, que ele justamente é muito parecida, né, com hoje a gente pegar, sei lá, através de exercícios, ferramentas de radiestesia, ou de cristais, ou do próprio poder mental, pela meditação, tentar equilibrar os nossos centros de energia, né? E ele tinha uma intuição já sobre isso. Ele falava que dava para manipular esse fluido invisível, só que ele usava ímãs. Num primeiro momento ele usava ímãs sobre o corpo para direcionar e reequilibrar ali o fluido magnético. E depois ele foi vendo que dava para fazer, né? Dava para ter o mesmo efeito com as mãos, tá? Mas enfim, então ele, né, trouxe isso, que foi mega importante e tal. Deixa eu andar um pouquinho, porque senão se eu for ficar falando muito nos detalhes eu não vou conseguir, porque é muita coisa. É pouco tempo para muito conteúdo, meu Deus. Mas aí depois, né, outros pesquisadores foram seguindo nessa linha, tá, de estudar o magnetismo. Então teve o Marquês de Puységur, que era um francês que estudou muito o estado mental que dava para entrar, dava para ele induzir, né, as pessoas a terem acesso a pensamentos profundos, e elas podiam ter intuições ali sobre a sua própria saúde, até sobre a dos outros. Ele percebia que as pessoas ali ficavam extremamente sugestionáveis e seguia as instruções que ele dava, tá? Que seria semelhante a um estado sonambúlico, que hoje a ciência nos mostra, o Dr. Joe Dispenza nos mostra, né, e tal, que seria um estado hipnoide, é um estado de transe, onde o Dr. Joe Dispenza fala que a gente está produzindo ondas teta, né, daí o Theta Healing e tal, várias técnicas aí para induzir essas ondas cerebrais que são mais profundas, mais relaxantes e ao mesmo tempo nos deixa mais sugestionáveis. Daí o exercício do caleidoscópio, lembra também? Porque se a gente fica ali olhando aquelas mandalas, a gente tá no nosso canal também, você tá ali, aqueles 7 minutinhos que você fica olhando as mandalas, você tá produzindo ondas cerebrais teta, né? Onde você fica sugestionável e em seguida entram as imagens, as informações positivas, né? As afirmações positivas, enfim, vai bombardeando positivamente ali o seu cérebro. Então, o caleidoscópio é totalmente baseado nisso, né? Só para relembrar também. Enfim, aí depois eles vão desenvolvendo isso, só que o Mesmer ele atribuía muito mais ao praticante esse poder ali de manipular o fluido invisível da pessoa, do paciente. E já o Puységur, ele acreditava que o poder estava no pensamento do sujeito, tá? Que ele mesmo acabava tendo essa influência no próprio corpo, mas através do pensamento. Mas foi, né, esses dois foram as primeiras tentativas ali terapêuticas, explorando essa relação mente-corpo, né, e tal. Depois teve um cirurgião escocês, James Braid, também, que criou um conceito de neurohipnotismo, tá, que hoje conhecemos como hipnotismo. Então, desse poder da sugestão, que eles foram pesquisando, observando, esses médicos que começaram a trabalhar, né, com o poder da sugestão, foi começando ali, né, a hipnose, que hoje é utilizada. Eu sou formada, inclusive, sou especializada em hipnose clínica, eu amo, eu super acredito, tenho resultados incríveis e comprovo como é maravilhoso, né? Porque é justamente isso, você vai ali entrando em ondas mais relaxantes para a mente consciente não ficar ali questionando, né? Porque senão você meio que não acredita que você pode conseguir coisas. Você fala assim, a cada dia estou melhor e melhor em todas as áreas da minha vida. A mente consciente fala, tá bom, tá assim, sou próspera, e fala, tá, e aquela dívida lá, e aquele não sei o que lá, né? Você não acredita no que é bom realmente, que aquilo pode vir para você. Então a gente tem que driblar essa vozinha ali sabotadora das crenças limitantes, da mente consciente, e entrar num estado mais relaxado para reprogramar nossa mente subconsciente, tá? E aí, acelerando aqui, ele cita então, né, que tiveram vários pesquisadores, o médico também neurologista Charcot, que até influenciou muito Freud depois, né? Peraí, estão me ouvindo? Qualquer coisa me fala, gente, porque o fone caiu, mas tá tudo ok aí? Então, o que acontece? Teve Charcot, teve o Hippolyte Bernheim, da Universidade de Nancy, né? O Charcot era um neurologista francês, estudou bastante também, tá? A hipnose, só que o Charcot ele acreditava que só pacientes que tinham histeria podiam ser hipnotizados. E já o Hippolyte não, ele acreditava que qualquer um
poderia ser hipnotizado, que isso era uma condição natural a todos os humanos, tá? O Freud também, ele até desistiu da hipnose e depois ele foi desenvolver a associação livre lá na psicanálise, porque ele percebia que nem todo mundo era sugestionável, tinha pessoas que eram mais resistentes, mais defensivas, né? E ele tinha dúvidas também se os efeitos da hipnose seriam duradouros. Ele queria uma coisa onde ele pudesse ir pela mente ali, né, pela associação livre, driblando o inconsciente. Então, mas depois, antes de falecer, ele até escreveu uma carta para o sobrinho dele e tal, falando que ele gostaria de ter explorado melhor a hipnose. Ele acabou acompanhando, né, o desenvolvimento, que aqui estava muito no iniciozinho da hipnose, e isso se desenvolveu muito, né? Até hoje tem estudos consolidados, e como o próprio Dr. Joe Dispenza nos traz, né, lá no Caleidoscópio, por exemplo, que ele mostra através de estudos do eletroencefalograma, os efeitos de você ficar olhando aquelas mandalas, que realmente influencia nas suas ondas cerebrais, que realmente te induz a um estado de transe, né? Então, hoje em dia se evoluiu muito. Naquela época não tinha eletroencefalograma, não tinha nada, era difícil acompanhar. Então, enfim, acabou envolvendo ficou envolvido por essas dúvidas, né? Achavam que eram charlatões e tal, enfim. Mas esses primeiros exploradores lá da sugestionabilidade, né? Eles, apesar de, às vezes, um tinha um foco diferente, tinha uma técnica diferente e tal, mas todos conseguiram ajudar centenas e centenas de pessoas a se curarem de diversos males, tá? Até que depois, não só os médicos militares, né? Como eu citei aqui no caso da Segunda Guerra, aquele Beecher que usou, né, a injeção de morfina, que na verdade era solução salina, né, para operar seus soldados, feridos e tal, mas os outros médicos civis também começaram a trazer a hipnose, né, para sua prática. Aliás, mentira, eles não começaram a trazer a hipnose, eles começaram a pesquisar sobre essa questão da sugestão, mas não através da hipnose, tá? Desculpa, me confundi aqui. Eles só queriam entender, eles queriam desenvolver esse efeito ali da sugestão. No caso, aqui eu citei esses médicos que de fato usaram a hipnose, mas esses médicos civis que começaram a trazer isso para outro âmbito, né, para o âmbito da sua prática, eles começaram a dar pílulas de açúcar, né, aproveitando, estudando, lá pesquisando, vendo que de fato existia o poder da sugestão, mas ao invés de fazer a hipnose, eles começaram a dar pílulas de açúcar para a pessoa, para ver se dava certo esse efeito ali placebo, né? Como se tivesse ali algo que poderia curar. E dizendo que aquelas pílulas fariam com que eles de fato melhorassem, né, e tal. Então, e aí eles comparavam com pessoas que estavam de fato tomando algum remédio, tá? E esse grupo que estava recebendo placebo, que era só uma pílula com açúcar, era o grupo controle. Só que aí, em muitos estudos, o que de fato foi se comprovando é que esse grupo de controle, eles realmente melhoravam, sabe? E eles viam que era muito por conta da expectativa, da crença de que eles estavam tomando um remédio ou fazendo um tratamento que os ajudaria, tá? Então, eles foram vendo realmente que o placebo em si não tinha nenhum efeito, né? Era só açúcar ali. Mas o efeito era incrível. Então, eles foram vendo como era impressionante cada vez mais, né? Essa questão das crenças, das expectativas, o quanto isso é extremamente poderoso. Daí até que eles começaram a desenvolver os testes depois, era teste duplo cego randomizado, ou seja, ninguém ficava sabendo entre os pacientes ou entre os pesquisadores, tá? Quem pertencia ao qual grupo, para nenhum grupo ser tratado de forma diferente e meio que dar na cara, sugerir que ele está no placebo ou não, que ele está no controle, sabe? Ninguém sabia, nem os pesquisadores sabiam, essa é do grupo que está tomando placebo, esse está de fato tomando a substância, quando eles queriam testar alguma coisa, entendeu? Então, assim, eles acabaram tornando isso norma, tá? O teste duplo cego randomizado, que até hoje já está até triplo cego. Ou seja, não só os participantes e pesquisadores ficam sem saber quem está tomando, mas também os estatísticos que depois analisam os dados. Enfim, então, incrível. Também ele cita aqui o efeito nocebo, né? É interessante que a palavra placebo, que vem do latim, significa eu agradarei, e nocebo é eu prejudicarei. Então,
também tem o reverso da moeda, né? O Dr. Joe Dispenza diz que, obviamente, por motivos éticos, né, não se faz tanto porque aqui, se você está tomando lá um antidepressivo, você fala, ó, se você tomar aqui uma pílula com açúcar, isso vai te fazer bem, você melhora, e o outro que está tomando antidepressivo, você vai comparar e tal, né, e ele está achando que é um antidepressivo e nem é, ótimo, ele melhorou, tá valendo. Agora, no caso de fazer mal, então são poucos testes, né, não tem tanto estudo. Mas mesmo assim, vou citar alguns aqui muito interessantes que mostram como os sistemas de resposta fisiológica permitem de fato que as emoções criem doenças. Então você tem uma determinada emoção, principalmente o medo, e aquilo ativa toda a sua fisiologia para você criar a doença. Então também existe o efeito nocebo, tá? Ele dá um caso aqui, por exemplo, de crianças que eram alérgicas à a era venenosa, uma determinada planta, tá? Isso aqui foi um estudo de 1962 no Japão. E aí pegaram um antebraço da criança e falaram que era venenosa. Só que na verdade era uma planta inofensiva. E aí, como a criança estava acreditando que era venenosa e que ela sabia que ela tinha alergia, ela de fato desenvolveu erupção, só que era uma planta inofensiva. E o contrário fizeram com a era venenosa, falaram, não, mas essa plantinha aqui, ó, agora vamos fazer um teste aqui nesse outro antebraço. Aqui não tem nada, é uma plantinha qualquer, tá? Inofensiva, essa daqui tá tranquilo, mas vamos usar aqui só para fazer parte aqui do exame, blá, blá, blá. Enfim, todas as crianças desenvolveram erupção no braço que foi esfregado com a folha inofensiva, mas que elas acharam que era venenosa, e 11 das 13 crianças não desenvolveram erupção alguma, crianças que eram alérgicas, tá? Mas aonde realmente o veneno tocou, entendeu? Então, olha que incrível, gente. Então, por aí vocês veem, né? Então, o pensamento delas de que aquela folha ali não iria machucá-la superou a memória e a crença de que elas eram alérgicas, tá? E o inverso também, né? Como eu disse, a folha inofensiva tornou-se tóxica apenas pelo pensamento. Elas acreditaram que a outra folha era venenosa e aí desenvolveram a alergia, a tal da erupção, tá? Então aqui ele vem mostrando, né, o quanto essas crenças se tornaram maiores que as condições em seu ambiente. E com isso elas foram capazes de alterar a sua fisiologia, simplesmente mudando o pensamento, acreditando naquilo. Essa evidência surpreendente de que o pensamento poderia ter um efeito maior sobre o corpo do que a própria situação, né, a própria planta em si, o ambiente físico real, ajudou a inaugurar um conceito que eu amo e que eu falo muito até nas minhas palestras, né? Márcio Narras, querido, está aqui, né? Obrigada, Narcio, pela sua presença. Ele estava na minha palestra que eu fiz, a última palestra que eu fiz em empresas, onde eu falei sobre isso, citei rapidinho ali, né? Quando eu estava falando de autocuidado, qualidade de vida e tal, porque é muito isso, né? Psiconeuroimunologia vem trazer a conscientização do efeito dos pensamentos e das emoções no nosso sistema imunológico, realmente afetando tudo. Aliás, no Covid, na época do Covid, né, se falou muito sobre isso, porque a gente foi vendo que quem estava com muito medo criava aquela baixa imunidade, criava ali condições, né, onde ela ficava predisposto realmente a pegar e tal, ou a ter complicações, enfim. Então, isso foi muito falado, né? Eu tenho até o marido de uma paciente minha, gente, ele teve infarto de tanto medo que ele tava de pegar o Covid, entendeu? Então, quer dizer, é muito triste, né? É impressionante quando isso é mal utilizado, né? Porque poderia ser utilizado a nosso favor, porque da mesma forma o contrário. Se você acredita que você tem uma boa imunidade, que meus hormônios estão em perfeito equilíbrio, estou produzindo colágeno, minha pele está linda, né? Meu sistema imunológico está maravilhoso, eu fico lá, por exemplo, malhando, fazendo alguma coisa e falando envio, gratidão, amor, saúde para todas as células do meu corpo, sabe? Então você tem que ir mandando esse amor, se mentalizando, enfim, bem, bonita, saudável,
saudável, sabe? Jovem, né? Porque tem isso também. Tô falando isso dos hormônios, porque depois de uma idade, né? O povo fica falando negócio de hormônio e tal. E aí eu fico assim, não, meus hormônios estão ótimos, eles estão super jovens. E isso você vê no Caleidoscópio. Ele fala sobre isso, né? O meu corpo está se tornando cada vez mais jovem, o meu corpo está super saudável, o meu sistema imunológico está forte, né? Então, é muito maravilhoso, gente. Tem estudos incríveis que comprovam isso, tá? Aí, tem vários outros exames aqui, pesquisas que eles trazem, tá? De situações onde as pessoas, porque deixa eu ver aqui a hora, 8h40, eu quero adiantar um pouquinho, porque resumindo é isso, ele traz várias situações onde de fato os pacientes responderam apenas à sugestão, tá? Ao pensamento colocado em sua mente pelos pesquisadores ou por influências ali, né? Como eu disse, de crenças e de expectativas. Enfim, então aquilo podia realmente prejudicá-los, tornando-os propensos a problemas, né? Por exemplo, ele fala, ó, isso que eu tava falando, né, dos hormônios e tal. Ficamos mais propensos, será que ficamos mais propensos a sofrer de artrite, rigidez articular, perda de memória, queda de energia, diminuição do desejo sexual, por exemplo, à medida que envelhecemos? Simplesmente porque essa é a versão da verdade com que todos à nossa volta, reportagens da mídia nos bombardeiam, que outras profecias que se realizam por si estamos criando em nossa mente sem estarmos cientes. E que verdades inevitáveis podemos reverter com sucesso ao simplesmente escolhermos termos novos pensamentos, novas crenças. Então não é negar que de fato existe essa tendência, tá? Com o envelhecimento, de você perder isso, aquilo, blá blá blá. Mas assim, se você ficar acreditando nisso, você pode já adiantar isso, piorar uma situação. E outra, isso não é uma verdade inevitável, sabe? A gente vê exemplos de pessoas que já estão ali bem avançadas. Vejam, se vocês quiserem, citei isso na palestra também, né? Quem ainda não viu o documentário das Zonas Azuis, por exemplo, né? Que esse pesquisador, né, de lugares, das regiões onde tem maior número de centenários, traz assim dados incríveis de como eles vivem bem, de como eles têm uma saúde, é impressionante. Eles estão lá com 100 e poucos anos, 90 e tantos anos, e estão lá em plena atividade, com força muscular, com a memória ótima. Mas enfim, tem várias outras circunstâncias, outros fatores que nos ajudam, não é só a idade cronológica, né? Então a gente precisa focar muito no estilo de vida, em como a gente está influenciando o nosso corpo, porque o nosso corpo segue o que a nossa mente diz. Então, se você começa a falar, aí um amigo meu, eu tô com um problema tal de saúde, não sei o quê. Pois é, depois que a gente começa a envelhecer é assim. Depois que a gente fica velho, eu falei, depois que fica velho, para com isso. Se você começar a acreditar que tá ficando velho, que tá velho, se ver dessa forma, né? Isso tá influenciando a sua autoimagem, isso tá influenciando o seu diálogo interno, você tá dando enter nisso, e é um comando mental que vai gerar realmente um declínio ali. Então, assim, você vai piorar a situação, ou de repente nem precisaria passar por uma situação, né? Enfim, deixa eu adiantar aqui, gente, até porque eu quero ver aí que vocês estão falando um monte de coisa. E aí, aí eu só sei que ele mostra, tá? Através de diversos estudos aqui que ele cita, outras pesquisas também que comprovam que a gente pode, inclusive, desencadear a liberação de endorfinas, que são os analgésicos naturais do nosso corpo, através do nosso pensamento, acreditando que, por exemplo, você está tomando lá uma determinada substância, né? Que, tipo a situação da morfina, tá? No caso, ele estava fazendo uma pesquisa aqui, ele cita uma pesquisa de pacientes que iam extrair dentes do siso. E aí, esses pacientes achavam que estavam recebendo um remédio para aliviar a dor. E aí, eles de fato relataram um alívio. Só que é tão impressionante que eles, através dessa pesquisa aqui, eles viram que os pacientes, eles não só acreditaram, isso não estava só na mente deles, o alívio, que de fato eles produziram endorfina, porque depois ele fez uma outra comparação ali, né, colocou um antídoto contra a morfina, que é uma substância chamada naloxona, que bloqueia, né, o efeito da morfina. E aí eles voltaram a ter dor. Então, assim, não era só que eles acreditaram e aquele alívio ali foi na mente deles. Eles, de fato, ao acreditarem que estavam tomando um remédio que tinha, né, que tinha um analgésico, eles, de fato, anestesiaram a dor e produziram a endorfina, tá? Só que depois a dor voltou
porque eles tomaram um remédio que bloqueou o efeito da endorfina. Então, assim, isso comprovou que, de fato, eles criaram endorfinas. Então, assim, a gente pode ser que o efeito não estava só na mente, estava na mente e no corpo, no estado de ser, tá? Que o corpo humano pode atuar como sua própria farmácia. Então, gente, calma, não é para você parar seus remédios, não é para você parar seu tratamento, pelo amor de Deus, hein? Tá? Mas a gente está só estudando tudo isso, é para fazer tudo paralelamente. Você vai continuar tomando seus suplementos, fazendo suas coisas todas, se cuidando, mas principalmente você vai agora começar a reverter tudo no seu pensamento, na maneira como você se sente, né? Prestando atenção na relação corpo-mente, no seu estado de ser, se imbuindo desse estado de ser, se visualizando jovem, se visualizando saudável, se visualizando cheio de energia, se visualizando um vencedor, no que quer que você queira, tá? E por aí vai. Enfim, então ele cita aqui, né, as pesquisas também do Pavlov, que ficou muito conhecida por ter trazido à tona aí o condicionamento, as memórias associativas, aquele famoso caso, né, dos cães que sempre que eles iam ser alimentados, antes tocava uma campainha. Então, quando tocava a campainha, mesmo que a comida não estivesse ali ainda, eles já salivavam, porque eles já se antecipavam, né, ao fato de que a comida estava chegando. Eles já associaram a campainha à comida. Isso é uma memória associativa e ele traz isso para a gente pensar, para a gente comparar que muitas vezes, por exemplo, você sofreu um trauma emocional, um trauma amoroso, ou familiar, enfim. Um trauma amoroso, que eu tô até lembrando aqui de uma pacientinha minha, e de várias pessoas, né, gente? Até de mim mesma, quando eu tive que lidar com várias questões minhas, e muitas histórias que a gente ouve o tempo inteiro, que você nem teria motivo para estar com medo ou estar ansioso. Mas como aquela situação ali já faz parte de uma programação subconsciente, porque você já vivenciou aquela dor, você já vivenciou, né, em relação, por exemplo, vamos citar aqui um trauma amoroso, para dar um exemplo. Você já vivenciou aquele trauma ali tantas vezes, você já se frustrou, já se decepcionou, já sofreu, ou sei lá, foi traído, enfim, alguma coisa que te traga lembranças ruins, né, um sofrimento. Então, às vezes, a pessoa que você está começando a se relacionar e tal, nem deu motivos, mas você já está morrendo de medo, você já está defensivo, ou você nem se permite entrar numa relação mais, você já fica fechado, já fica travado, porque é o que ele diz, essa programação, ela vem subconsciente, ela fica ali gravada na nossa história, no nosso corpo, né? O nosso corpo traz essas memórias. Então, essas memórias alteram o nosso estado fisiológico, o nosso estado químico, mesmo que a gente não pense sobre isso de uma forma consciente. Conscientemente você fala, não, tô bem, não, legal, vou lá, tô aberta sim para conhecer uma pessoa, só que no fundo você não tá, porque você já tá com o seu sistema nervoso autônomo totalmente contagiado por essas memórias ali que vêm, né, associadas ao tema, no caso amor, como eu citei aqui, e aquilo acaba assumindo o controle. Por isso que tem que fazer o caleidoscópio, a mentalização, a visualização, para ir limpando o nosso subconsciente dessas imagens negativas do passado. Quem não tem traumas, né? Então, a gente tem que limpar essa expectativa de efeitos internos, porque da mesma forma que o cão ficava antecipando, oba, vai chegar comida porque tocou a campainha, a gente pode ficar também antecipando a dor que vem quando você começa uma relação, quando você se apaixona por alguém, porque você lembra daquele trauma, tá? Dei um exemplo aqui bem prático, que a gente vê o tempo inteiro. Quem não passou por isso ou não conhece alguém, né? Então, é muito isso que acontece. Ele diz aqui, quanto mais forte o condicionamento, menos controle consciente nós temos sobre esses processos, porque aquilo vem se repetindo tanto, que já se torna automático, aquela programação subconsciente. É onde a gente cria as crenças limitantes, tá? Aonde eu acho o caleidoscópio pessoal, a Ana Noto está perguntando exatamente no nosso canal do YouTube. Tem no meu canal aqui também, no meu canal Kelly Jabur eu deixei lá, tá? As meditações do Dr. Joe Dispenza que eu fiz, no canal do Tools tem, aqui no Insta do Tools tem, tá bom? Você pode procurar aí onde tiver mais fácil para você. Enfim, então ele mostra realmente como essas respostas condicionadas se tornam automáticas, tá? A ponto de influenciarem e criarem efeitos fisiológicos, né? No nosso sistema nervoso, no nosso sistema imunológico. E mostrando
que, por exemplo, Sanlong de lá, né, que é aquele caso do cara que acreditou que tinha um câncer terminal, morreu unicamente por causa do pensamento, resumindo. Assim como ratinhos aqui, que ele também citou, que achavam que estavam tomando uma droga que era imunossupressora e que foi associada a uma água adocicada, que eles fizeram lá um experimento, tá? Primeiro eles botaram água adocicada, depois eles colocaram essa tal droga, que eu nem vou falar muito disso, porque eu fiquei com uma dó dos ratinhos, mas enfim. E aí depois, só dos ratinhos virem que tava doce, eles já falavam, ih, então vai ter aqueles efeitos. Quer dizer, não que ele pense assim, né, gente? Eles pensem assim, mas pra você ver como é que fica ali gravado no sistema, tá? Até mesmo dos ratinhos. Eles já viam que estavam doce, não estava mais com a tal substância que era imunossupressora, mas ativou da mesma forma os efeitos lá de infecções neles e eles acabavam morrendo. Da mesma forma, tem o contrário, né? A meditação transcendental, ele cita aqui, ou qualquer tipo de meditação. Momentinhos de mindfulness, né? Que é praticar a atenção no aqui e agora, no momento presente, atenção plena, como eu citei também na palestra, sempre cito, né? Nas palestras, nos Quintas Zen, que eu parei de fazer momentaneamente, mas tem vários gravados no meu canal do YouTube, tá? Nossa, eu fiz mais de um ano, né, de Quintas Zen, então tem muita meditação lá, onde eu trazia mantras, onde eu trazia conteúdos da psicologia e tudo mais. Mas enfim, sempre com essa ideia de que a meditação ou o momento de mindfulness, o momento de silenciar, né, fazer exercíciozinhos ali de respiração e tal, acalmam a nossa mente, seja através de um mantra, seja através do método da meditação transcendental, por exemplo, que eles fazem 2 vezes ao dia, por 20 minutos, esse momentinho de meditação focando no mantra, tá? Tem diversos tipos de meditação, meditação guiada, enfim, tem um mundo aí, né, para quem quiser. E isso realmente tem vários estudos mostrando que ajuda a reduzir o estresse, diminui os fatores de risco para doenças cardíacas, que inclusive eu até citei na minha palestra também, que é a causa número 1, né, de mortalidade. Então está muito relacionada a esse estresse crônico, as inflamações que a gente vai criando pelo nosso estilo de vida, pela nossa alimentação, pelo nosso pensamento negativo, pela nossa falta de sono, pelo sedentarismo, né? Então tudo isso a gente precisa rever, tá? E aí, gente, muito legal que ele cita, né, vários casos legais de curas através dos pensamentos e tal. E ele fala, um dos casos que ele traz é do Norman Cousins, que era um analista político, que publicou um relato lá no Jornal de Medicina de New England, mostrando que ele usou o riso para reverter uma doença potencialmente fatal. Tá? Ele tinha um distúrbio degenerativo lá e ele resolveu, porque ele, né, concluiu, ele estudou e tal, essa situação, ele percebeu que foi um estado negativo emocional que ele estava que criou aquilo, que deve ter criado, que foi um fator persistente ali numa época da vida dele que ele tinha certeza que aquilo contribuiu para a doença, então ele falou, pô, da mesma forma eu vou então agora injetar um estado emocional bem positivo para reverter esse processo. E aí ele começou a tomar doses maciças de vitamina C e filmes humorísticos, tá? Programas cômicos, 10 minutos de boas gargalhadas por dia, ele percebia que trazia 2 horas de sono sem dor. Então ele foi indo até chegar à completa recuperação e ele realmente atribui a sua cura às risadas, às boas risadas que ele deu. Ele criou esse método ali e aí ele até... Cadê? O livro. Onde que tá isso? Bom, enfim, então ele traz esse caso aí também, tá? Não é o livro, não. Esse aqui não tá no livro, foi só um caso que ele trouxe. Mas estão me ouvindo, gente? Porque, esse fone eu vou te contar, viu? Caiu? Esse fone cai, né? O livro não foi esse, não. O livro é do Norman Vincent Peale, que é o livro do Poder do Pensamento Positivo. Até tenho aqui, maravilhoso. Então, assim, são vários casos, tá? Teve um outro aqui que eu vou comentar quase que por último, agora já finalizando um pouquinho essa parte, da diabetes, da doutora Keiko Hayashi, do Japão, que mostrou que pacientes diabéticos, tá? Também tiveram resultados incríveis depois de
assistir programas cômicos de 1 hora. Ela viu ali, ela pôde comprovar que eles ativaram um total de 39 genes, tá? Os níveis de glicose no sangue ficaram bem melhores do que depois deles ouvirem, por exemplo, uma palestra falando sobre diabetes e tal. Aí eles já ficavam num estado emocional negativo. Então, assim, também reforçando essa questão do riso. Eu até falei na minha palestra sobre o poder do riso. Vou até postar nos stories essa partezinha da apresentação que eu falei sobre isso. Então, tem vários pesquisadores que vêm concluindo que o riso realmente influencia muitos genes envolvidos na resposta imune. Ele realmente contribui não só para o melhor controle da glicose, como para a nossa saúde em geral, para o nosso bem-estar, para a nossa recuperação. Tá? Foi só falar em controle da glicose, a Cris Campelo, grande endócrina, entrou aqui. Oi, Crisinha, tudo bom? Então, eu tava falando aqui, Cris, de um estudo muito legal de pacientes diabéticos que ficaram assistindo programas cômicos e melhoraram muito. Então, ó, incrível, gente. Vários casos muito legais mostrando que o corpo humano é o melhor farmacêutico, tá? Para nós, a gente precisa explorar melhor as nossas emoções, e isso é a base, né, da psiconeuroimunologia, as nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso estado de ser nos contagiando, influenciando nos nossos hormônios, na nossa saúde como um todo. E como o Dr. Joe Dispenza diz também, né, no nosso campo eletromagnético. Então, na nossa vibração, nas coisas também que a gente atrai para a nossa vida, não só na nossa saúde, mas de situações em geral, né? Se a gente quer atrair situações positivas, a gente precisa se manter positivo, receptivo. Por isso que nas minhas mentalizações, nas meditações, eu falo sobre isso, né? Eu sempre trago essa afirmação, me mantenho aberto e receptivo para tudo de bom que a vida tem para me oferecer. Enter, é o famoso enter, né? Junta os 3 dedinhos, eu quero, eu posso, eu consigo. A gente tem que acreditar e a gente tem que se visualizar. Se a gente nem se visualiza, como a gente vai alcançar aquilo? E da mesma forma, se a gente fica se visualizando de forma negativa, a gente vai atrair coisas negativas, tá? E aí depois ele retoma aquilo que a gente já falou lá na introdução, né? Que placebos chegam até mesmo a superar antidepressivos, tá? E muitas vezes tem até o mesmo efeito ou até a superar. Tem várias pesquisas que mostram isso. Então, ele cita testes, né, que forneceram provas de que pensar que se pode melhorar da depressão, de fato pode curar a depressão tão bem quanto usar o próprio medicamento, tá? Por aí vai. Aí ele começa a trazer aqui, na neurobiologia do placebo, a questão, né, de como os neurocientistas foram estudando sofisticados exames cerebrais para olhar mais a fundo o que estava acontecendo em termos neuroquímicos quando um placebo é administrado, o que realmente acontece, né? Então ele cita aqui o Benedetti com seus estudos lá de neurobiologia, como no caso que a gente citou também, né, do estudo com Parkinson, né, de pessoas que realmente tiveram, até em casos de Parkinson, um efeito positivo com placebo, né, a neurobiologia ali em operação no condicionamento clássico, tá, que a gente citou aqui, pacientes que conseguiram estimular o hormônio do crescimento, inibir a secreção de cortisol, só substituindo o medicamento por placebo. Enfim, e várias outras substâncias assim, químicas, tá, que foram produzidas no cérebro através do placebo, do efeito placebo. Indivíduos que realmente, inicialmente, eles receberam aquelas drogas, mas depois eles não estavam mais recebendo aquelas substâncias, estavam recebendo placebo e continuaram a produzir os efeitos, inclusive até os efeitos colaterais, tá? Então, ele cita aqui vários casos. Deixa eu ver o que mais, gente, que eu vou trazer aqui para vocês se empolgarem. Tem as camareiras também de um hotel que ele cita aqui, que é um estudo, né, de psicólogas da Harvard, falando que a partir do momento que elas souberam que os exercícios que elas faziam ali no trabalho de rotina delas, que aquilo ali era uma quantidade muito saudável de exercício diário, que era recomendado e tal, pelo Surgeon General, tarará. Enfim, então elas realmente começaram a sabe, ter resultados incríveis, elas
perderam mais peso, reduziram a porcentagem de gordura corporal, baixaram a pressão arterial, enfim, e isso sem praticar nenhum exercício fora do trabalho, apenas realmente, e nem mudaram hábitos alimentares, tá? Apenas tendo essa consciência, né? Estando felizes por saberem que aquilo ali estava trazendo benefícios para ela. Então, esse efeito de você realmente acreditar que algo está sendo benéfico para você ou você acreditar que aquilo está te fazendo mal. E da mesma forma você vai afetar a sua fisiologia e ter resultados negativos, tá? Não, é porque eu já vou ler. Vocês estão falando que eu não tô lendo, eu vou ler já, que eu já tô. É por isso que eu quero correr aqui para acabar, porque eu quero ver, falar com vocês aqui esses últimos minutinhos, tá? Então, resumindo, gente, o que ele fala também é que, de acordo com se a pessoa é otimista ou pessimista, ela pode ter melhores ou piores resultados. Então, assim, o quanto a gente pode realmente afetar na nossa saúde, mudando o nosso pensamento, mudando as nossas emoções, tá? Então, a gente vai entender melhor no próximo capítulo como, de fato, neuroquimicamente, em termos de conexões neurais, em termos de plasticidade cerebral, isso tudo acontece no nosso cérebro. Venham com a gente na próxima quarta para vocês entenderem, que aí a gente vai entrar nisso ali, o que de fato acontece nas estruturas cerebrais. Mas, de qualquer forma, a mensagem principal é essa, né? Quando verdadeiramente mudamos nosso estado de ser, o nosso corpo pode responder a uma nova mente. Então, a gente precisa prestar muita atenção, é o famoso vigiar e orar, né? Manter muito aí a consciência no nosso pensamento, o que a gente está pensando, o que a gente está alimentando em termos de emoções, pensamentos, como a gente está se visualizando e tudo mais. É por aí. Gostaram? Demais, né, gente? Então é isso, foi muito corrido, mas agora eu vou ler aqui o que vocês estão falando. Temos 5 minutinhos, eu vou ler aqui o que vocês estão falando. Quem quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, ainda dá tempo, tá? Ou se depois ficou um pouquinho perdido, porque é muita informação e tal, se quiser me mandar um inbox, tá, gente? Vocês sabem que eu sou super disponível, adoro conversar com vocês, adoro os feedbacks de vocês e tudo mais. Enfim, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ai, graças a Deus a conexão tá boa, né? Que alegria. Deixa eu ver. Vocês estão falando que estavam lendo. Alguns estão lendo, né? O livro. Peraí, deixa eu ver, gente, que eu tô lá em cima. Estou lendo e adorando, a Sabrina falou. Sabrina Chilo. E é uma delícia acompanhar com vocês. Que bom. Que bom, Sabrina. Aí fica mais profundo também, né? Porque claro que aqui a gente traz alguns highlights, algumas coisinhas pra gente pensar, mas fica realmente um aprendizado maior quando você lê, quando você anota, né? Você marca ali com a sua canetinha, sabe? É um estudo mesmo, porque, gente, a gente tem que ficar, ó, blindado e bem forte, né, mentalmente. Deixa eu ver aqui. Jean falou que está lendo sim, que adora, mas que ama ter todo esse momento com a nossa comunidade. Que bom, Franciele falou que está lendo. Que bom, gente, que vocês estão lendo. Deixa eu ver o que mais. Peraí, Camila falou que está lendo. Já está lendo, aliás, foi o livro anterior, né? Quebrando o hábito de ser você mesmo. Que legal, Camila. Mas é a mesma filosofia, né? Claro que o enfoque aqui é diferente, mas faz até sentido, vai até te ajudar a entender melhor tudo isso. Não sei se você já tinha lido antes, Camila, algum outro livro dele, já? Ou não, é o primeiro seu. E o Jean tá falando, e realmente faz a nossa consciência nos questionar, né? Tudo isso que a gente está trazendo. Aí a Florescência, tudo bom? Tem tempo que eu não vejo esse nominho aqui. Falou demais, adorou. Deixa eu ver, a Ana Noite falou, livro para mudar o nosso DNA. É isso aí mesmo. Na verdade, gente, não muda o nosso DNA, tá? A epigenética fala muito sobre isso, né? Os nossos pensamentos e emoções, elas, na verdade, nosso estilo de vida, ele vai ativar, ligar ou desligar um gene. Isso é epigenética. Quem quiser entender mais, joga lá no Google, tá? Eu falo sobre isso nas minhas palestras. Qualquer hora eu até falo mais sobre isso aqui nas lives ou alguma live depois, né? Eu sozinha. Mas é muito interessante porque a gente não fica mais vítima da nossa genética, sabe? A gente pode de fato influenciar na nossa genética, tendo novos hábitos, tendo novos pensamentos, através do ambiente, a influência do seu ambiente, de fato,
influenciando na ativação ou desativação. Você pode ligar ou desligar o seu gene. Então não afeta o DNA, mas a expressão do DNA, tá? Muito legal, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, mas é sempre bom lembrar porque é muito impressionante, gente. Que bom que a ciência está evoluindo e está nos libertando cada vez mais, né? Camila falou que já leu sim o Sobrenatural. Se tivesse lido Quebrando o Hábito, teria sido mais fácil o Sobrenatural. Pois é. Mas a gente também tá indo aqui em outra ordem, né? Tudo é como tem que ser. O livro chega no momento que tem que ser, né? Que tem que chegar pra gente. Eu super acredito nisso. Karina Benedetti falou que amor, que também tá lendo. Franciele comentou, nós não temos ideia do poder na nossa mente. Exatamente. O Janzinho falou que ama os nossos conhecimentos. Obrigada, Jan. A Dani Dias falou que é muito bom esse livro também. A Sabrina falou que a percepção de cada um traz mais insights. A Fernanda Consone falou, sinto muito o poder da mente quando estou concentrada naquilo que quero. Tem que focar mais, ó. Where attention goes, energy flows. Frase, né, do Segredo, do Dr. Joe Dispenza, de todo mundo que tá lá na lei da atração. Aonde você foca a sua atenção, a energia flui. Então a gente tem que fazer esse momentinho, como o Dr. Joe Dispenza nos ensina, de ter a intenção clara e ao mesmo tempo emoções elevadas, se visualizar, já grato por aquilo estar vindo, por aquilo já ser uma realidade em outra dimensão de espaço-tempo para você, já se sentir confiante, grato, tá? Oi, Márcio, tudo bom? Ele falou, sugestão controla a mente e a reação do comportamento. Exatamente. Deixa eu ver o que mais. A Kátia Ferreira falou muito bom, comprei o livro, mas ainda não comecei a ler, adorei a live. Que bom, gente. Deixa eu ver aqui. A Karina falou que também tá lendo. Que bom, agora tem que ir terminando, porque vai acabar, tá? É isso, pessoal. Acho que eu consegui ler a maior parte aqui. Que bom, Momô, que você entrou mais pro finzinho, mas enfim, eu espero, acho que vai dar certo de eu conseguir salvar a live hoje. Vou até terminando aqui, gente. Tô lendo aqui rapidinho, mas não vai dar pra comentar. Momô falou, eu me curo, escuto meu corpo e emoções. É isso. A Rúbia falou que adorou a live. Que bom. Então tá, o Jean me ajudando ali falou que não viu perguntas durante a live. Isso mesmo, já dei uma olhadinha rápida. Pergunta não tinha comentários de amor, energia positiva. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Até me surpreendeu, tinha bastante gente, né? Que bom. Fiquei super feliz, viu? Obrigada por vocês estarem comigo aqui todo esse tempo. E também para as pessoas que eu sei que não podem estar aqui ao vivo, mas que assistem depois. E ó, deixa seu comentário, deixa um emojizinho, curte, manda um aviãozinho, ajuda a gente a divulgar, porque é muito lindo tudo isso, né, gente? Vamos juntos, vamos em frente. Quarta que vem, espero vocês. Beijos, até lá, obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite.